O Livro dos Médiuns, segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 7, da Bicorporeidade e da Transfiguração. O tema que estudaremos hoje é Santo Afonso de Ligório e Santo Antônio de Pádua. O item é o 119 e a pergunta número 1. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Luísa e fico muito feliz em tê-los aqui. Isolado do corpo, o espírito de um vivo pode, como de um morto, mostrar-se com todas as aparências da realidade. Demais, pelas mesmas causas que hemos exposto, pode adquirir momentânea tangibilidade. Esse fenômeno, conhecido pelo nome de bicorporeidade, foi que deu aso às histórias de homens duplos, isto é, de indivíduos cuja presença simultânea em dois lugares diferentes se chegou a comprovar. Aqui vão dois exemplos tirados não das lendas populares, mas da história eclesiástica. Santo Antônio de Ligório foi canonizado antes do tempo prescrito, por se haver mostrado simultaneamente em dois sítios diversos, o que passou por milagre. Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália, quando seu pai, em Lisboa, ia ser supliciado, sob a acusação de haver cometido um assassínio. No momento da execução, Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado. Comprovou-se que, naquele instante, Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua. Por nós evocado e interrogado acerca do fato acima, Santo Afonso respondeu do seguinte modo. Primeiro, poderias explicar-nos esse fenômeno? Pergunta Kardec. Perfeitamente. Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, ao sentir que lhe vem o sono, pode pedir a Deus lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Seu espírito, ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, acompanhado de uma parte do seu perispírito, e deixa a matéria imunda num estado próximo do da morte. Digo próximo do da morte porque no corpo ficou um laço que liga o perispírito e a alma à matéria, laço este que não pode ser definido. O corpo aparece então ao lugar desejado. Creio ser isso o que queres saber. O Espírito Miramês, na obra Filosofia da Mediunidade, no volume 3, comenta este item e essa pergunta nos dizendo que para ocorrer o desdobramento não basta somente a vontade de quem se propôs a este fato. A operação deste fenômeno requer primeiramente a vontade de Deus, entendimento das leis que regulam esses acontecimentos e esforço permanente nas virtudes, criando assim proteção em torno da alma. Sabes que existe um cordão magnético ligando o perispírito ao corpo físico, cujo poder de absorção é muito grande, e neste caso é imprescindível que se tome precauções, bem como, e certamente, se façam ligações muito mais engenhosas entre o perispírito e o espírito. Para sair de uma dimensão e penetrar em outras, corres riscos que desconheces e é bom não permaneceres na ignorância. Podemos dar um exemplo pálido da situação mostrando os perigos mais evidentes. Quando um homem adentra uma floresta virgem, onde vivem animais ferozes e índios, cada um com os seus direitos específicos, peculiares aos seus estados de ascensão, a primeira ideia do civilizado é levar os seus apetrechos de defesa, provisões para o seu sustento e talvez meios de comunicação, pois é o que deve fazer aquele que deseja um desdobramento consciente. Usar os meios que lhe garantam segurança. Depois da segurança física, não se esquecer da oração, forma de defesa espiritual que nos ajuda
a compreender melhor como fazer bom uso das nossas faculdades. O maior cuidado que devemos ter é com o ambiente onde fica o corpo físico, estabelecendo assim uma certa harmonia, sustentando o cordão fluídico na sua estabilidade normal, com a permanente irradiação mental na elevação, que nos proporciona a prática das virtudes evangélicas, pensamentos retos, ideias elevadas e vida compatível com a presença do Cristo. O médium tem o dever de trabalhar no autoaperfeiçoamento, condição indispensável para as viagens astrais conscientes, e que não deixa de ser treinamento para a desencarnação com tranquilidade consciencial. Quando somos ignorantes desses fenômenos, daí é que aparecem todos os tipos de dúvidas nos nossos raciocínios, nos fazendo sofrer. A doutrina espírita tem instruções elevadas acerca da ciência espiritual, mas, por enquanto, os seres humanos, ou a maior parte desses, somente se preocupam com os fenômenos, os quais admiram e quase que não desejam estudar para compreendê-los melhor. Esperamos que a vivência venha logo, pois há muito a humanidade vive de teorias. Elas abrem os caminhos, porém, são consolidadas pela vivência daquilo que pregamos. Pedimos a Jesus que nos ajude a iniciar e viver o Evangelho pelo menos no 3º milênio, mudando assim o ambiente da Terra. Que as mudanças não sejam tão violentas como se espera. O homem ainda se encontra muito materializado, tomando o rumo das ciências que lhe alargam o conforto dos sentidos físicos e, por vezes, das paixões inferiores, faltando-lhe usar a mesma ciência na descoberta de si mesmo, faltando-lhe amar a Deus em todas as coisas e deixar o coração ser médio de Deus e por ele circular os raios de sol da divindade maior. É o desdobramento da essência de Deus, visitando por amor aos que sofrem, aos estropiados, aos nus, aos famintos, às crianças, aos idosos, dando-lhes esperança na vida que sempre continua. Devemos dispensar à mediunidade o respeito que ela merece, porque ela com Jesus é fonte de paz, espargindo luz. Vejamos o que Paulo aconselharia aos romanos em se referindo ao procedimento deles. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Romanos capítulo 6, versículo 12. Este é, pois, o caminho dos médios de ideal cristão. Começar vida reta, ainda na carne, para dar continuação com mais facilidade no mundo dos espíritos. A carne é uma escola valiosa e deves aprender nela. Pensando na filosofia espiritual, devemos nos lembrar de desdobrar todas as nossas faculdades espirituais em favor do bem comum, e neste ambiente de fraternidade seremos compensados pelo que fizermos com amor.